A recomendação 62 do CNJ tem sido abordada diariamente na prática da advocacia criminal. Advogados criminalistas de todo o Brasil têm utilizado a recomendação 62 em peças processuais de liberdade, em habeas corpus e até mesmo em recurso ordinário constitucional. Por isso eu deixo aqui para você uma palestra que eu ministrei no Congresso da Advocacia 5.0. Assista a seguir. E não deixe de deixar o seu like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para sempre que surgir um conteúdo novo, e semanalmente nós temos muitos vídeos aqui no canal que são ligados ao direito penal, ao processo penal, você será avisado. E venha para o nosso grupo de estudos no Telegram, é gratuito, o link eu vou deixar para você abaixo desse vídeo. Nós falaremos de algumas decisões inclusive emblemáticas, amplamente noticiadas na mídia, que envolvem a recomendação de número 62 do CNJ. E fecharemos com a análise da atuação prática do advogado criminalista em relação às peças de liberdade. Porque esse assunto ele tem uma ligação direta com a recomendação de número 62. Tanto é assim que essas decisões que serão analisadas aqui, elas são decisões relacionadas à liberdade. Tivemos duas, inclusive, que foram, como eu disse, amplamente noticiadas na mídia. Foram decisões logo no início da recomendação de número 62, uma da juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que atualmente se encontra na presidência dos processos da Operação Lava Jato, e foi em relação à concessão da prisão domiciliar ao ex-deputado federal Eduardo Cunha. A segunda decisão foi do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que no dia 26 de março substituiu uma prisão preventiva do doleiro Dário Messer por prisão domiciliar, baseado também na recomendação de número 62 do CNJ. Nós já tivemos, apesar de ser muito recente a recomendação de número 62, a sua análise tanto pelo STJ quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu começo aqui com duas informações muito importantes. Primeiro, se você atua, se pretende atuar no exercício da advocacia criminal, e eu digo se pretende atuar, porque com a recomendação de número 62 a demanda vem sendo muito maior. Muitos advogados eles vêm sendo procurados, principalmente pela família de pessoas que se encontram presas, para conseguirem uma reavaliação de prisão ou um relaxamento de uma prisão ilegal. Portanto, é possível, sim, que alguns advogados que atuem em outra área, nesse momento, queiram ou migrar para a advocacia criminal, porque já era uma grande paixão, ou queiram também exercer a advocacia criminal. E é muito importante que esse profissional tenha amplo conhecimento, tanto da recomendação de número 62, quanto dessas decisões que a envolvem. Um fator muito importante que você deve saber é que o STJ já se manifestou sobre a recomendação de número 62 para entender que ela é aplicável não somente a pessoas que integrem um eventual grupo de risco, e foi analisando um habeas corpus em relação a uma pessoa de 23 anos que tinha requerido uma medida com base na recomendação de número 62 e o tribunal local tinha negado. Vamos dar uma olhada também nessa decisão do STJ que eu trouxe aqui também para vocês. Então, foi o HC de número 570-608 e o STJ entendeu, no caso, que mesmo a sentenciada tendo 23 anos de idade e não pertencendo ao grupo de risco, seria caso sim de aplicação da recomendação de número 62. Então, veja aí, com base na recomendação 62, isso inclusive está lá no site do STJ, do CNJ, que dispõe sobre medidas de prevenção à disseminação do Covid-19, o ministro Sebastião Reis Júnior, ele deferiu a liminar aqui nesse habeas corpus para conceder a prisão domiciliar. Para o relator, mesmo a detenta, ela não pertencendo ao grupo de risco da doença, a situação dela se enquadraria nas disposições da recomendação de número 62 do CNJ. E como nós vamos analisar aqui, de fato, a recomendação ela traz uma mitigação do rigor em relação à prisão
para pessoas que, por exemplo, como é o caso aqui da sentenciada, e você pode analisar nesse habeas corpus, repetindo o número HC 570-608, ela era mãe de criança, mãe de alguém menor de 12 anos de idade. Então, esse é um dos pontos que se encaixa na recomendação. E tivemos também, em relação a decisões muito recentes e muito importantes, envolvendo a recomendação de número 62, uma manifestação também do Supremo Tribunal Federal. E aí, vamos lá, trata-se, no caso do STF, de um pedido de medida cautelar. Esse pedido, ele foi formulado pelo IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Márcio Tomás Bastos, e foi um pedido de medida cautelar formulado na DPF 347, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, em que o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2015, então já tem algum tempo, reconheceu o chamado estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. E é interessante esse julgado porque, na verdade, foi reconhecida a ilegitimidade do IDDD, nesse caso. O ministro Marco Aurélio, que é relator da ação, ele negou seguimento ao pedido, entendendo que, formalmente, o IDDD ele não teria legitimidade para postular essa medida cautelar. Por que isso? Porque ele não é polo da ação. Ele seria tão somente um terceiro interessado. Mas, em contrapartida, o relator ele decidiu de ofício, ou seja, por iniciativa própria, conclamar os juízes de execução penal a adotarem junto à população carcerária procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença dentro dos presídios. E aí eu coloquei aqui, porque é trechinho da notícia, quando você olha lá no site do STF, noticia, inclusive, o dia da decisão, dia 18, no caso do mês de abril. E aí, por unanimidade, os ministros, eles acompanharam o entendimento do ministro relator sobre a ilegitimidade de amicus curiae para requerer a medida cautelar, ou seja, o IDDD, de fato, seria parte ilegítima. Só que eles divergiram em relação à recomendação aos juízes da execução penal. O ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, ele destacou que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ ele teria recomendado análise de situações de risco caso a caso. E é o que vem sendo feito pelos juízes, tanto no âmbito dos processos de conhecimento, como também na execução penal. Isso porque a gente vai analisar que a recomendação ela traz medidas em dois momentos distintos. O momento anterior à execução penal, quando ainda nós não temos propriamente uma pena, quando nós temos uma medida cautelar ou temos pelo menos um risco de que haja uma medida cautelar, e nós também temos recomendações que são ligadas à execução penal, ou seja, aquelas situações em que as pessoas já estão efetivamente cumprindo uma pena, já estão durante a execução da pena. Prosseguindo aqui nesse julgado, a divergência ela foi seguida por vários ministros. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator na concessão de ofício das sugestões. Então, veja aqui que nós tivemos dois julgados emblemáticos logo de início que aplicaram a recomendação de número 62 e essa aplicação ela é uma aplicação temporária. O que significa isso? Que ainda havendo uma concessão de uma medida domiciliar, no caso de uma prisão domiciliar, ou de alguma outra medida cautelar, esses casos, eles se dão enquanto durar a pandemia. Então, é plenamente possível que uma medida que eventualmente tenha sido baseada na recomendação de número 62, finalizada a situação de pandemia, faça com que aquela situação anterior do cliente em relação ao estado prisional dele, uma eventual prisão preventiva, ou outra situação já durante a execução penal, volte ao seu estado anterior quando não houver mais tanto risco de propagação do coronavírus.
Em relação a esses julgados, como nós vimos, eles se baseiam na recomendação de número 62 e entramos então em um segundo momento da nossa abordagem, para que você conheça um pouco melhor a recomendação. Eu trouxe aqui alguns pontos essenciais para a gente destacar, mas se você atua, pretende atuar no exercício da advocacia criminal, é muito importante que você, inclusive, acompanhe o site do CNJ, que você vá até o site do CNJ, baixe a resolução de número 62, faça uma leitura atenta, porque ela nos dá um norte muito importante de como advogar nesse momento. Como pedir, por exemplo, a reavaliação de uma prisão, a reavaliação de uma prisão preventiva ou de uma prisão temporária, um eventual pedido de prisão domiciliar. Portanto, é muito importante que você tenha pleno conhecimento dessa recomendação. E lembrando também que o CNJ ele está sempre publicando notícias que são muito importantes e que são muito atuais. Recentemente foi noticiado o desenvolvimento de um formulário no âmbito policial e no âmbito judicial. Então, hoje em dia, em que nós temos, pela recomendação de número 62, uma suspensão, pelo menos em regra, da realização das audiências de custódia, nós temos o juiz preenchendo um formulário que foi desenvolvido justamente para utilização nesses períodos, que seria um formulário muito semelhante ao que seria preenchido durante a audiência de custódia em relação à análise daquela situação de flagrante. E tivemos também, isso também está noticiado no site do CNJ, é interessante que você entre, que você acompanhe, um formulário também em sede policial, para que se possa acompanhar e, de certa forma, que se consiga ter a plena noção dos impactos da pandemia, tanto no sistema prisional quanto na fase policial, uma fase até mesmo anterior. Esses formulários que são preenchidos em sede policial, eles levam também em consideração vários fatores e conseguem mostrar ao CNJ, mostrar à sociedade os impactos nesse momento. Bem, voltando aqui, eu trouxe alguns trechos da recomendação e é muito interessante a gente entender o seguinte. A recomendação, ela tem dois direcionamentos. Ela não se dá apenas no sistema prisional. Ela se dá também no sistema socioeducativo. A gente consegue perceber isso logo pelo artigo 1º. O que significa? Que ela tem aqui, né, orientações que são direcionadas, sim, ao juiz do processo de conhecimento, ao juiz da execução penal, mas também ao juiz da infância e juventude em relação àquelas situações em que adolescentes cometeram atos infracionais. E, mais uma vez aqui, a gente também vai ter uma divisão. Ou seja, recomendações que são trazidas no âmbito ainda da aplicação da medida socioeducativa e que são trazidas quando já se tem a execução das medidas socioeducativas. Iniciando aqui pelo artigo 2º, que vai tratar das medidas socioeducativas, veja que existe uma recomendação aos magistrados da fase de conhecimento, por isso que eu disse para você que nós temos uma divisão. Nós temos recomendações que atingem a fase de conhecimento e que atingem já a fase de execução. O artigo 2º, ele se direciona à fase de conhecimento na apuração de atos infracionais e recomenda a aplicação preferencial de medidas em meio aberto. Seria interessante que você desse uma olhada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 90, especificamente no artigo 112. O artigo 112, ele traz o rol das medidas socioeducativas. E nós temos dentro desse rol uma medida privativa de liberdade, que é a medida de internação. Nesse momento de pandemia, a medida de internação, ela se torna o quê? Excepcional. Porque os juízes, eles devem priorizar a aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto. E já aqui nesse artigo, assim como nós vamos perceber também nos que se direcionam às pessoas que cometeram crimes e que, portanto, já são imputáveis, nós teremos casos específicos, ou seja, por exemplo, aqui nesse artigo, evitar a internação
Principalmente, ou seja, notadamente, eu coloquei até em vermelho, gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por crianças de até 12 anos de idade ou pessoas com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupo de risco. Que estejam internados provisoriamente em unidades que estejam com a ocupação superior à capacidade, que estejam internados em unidades que não tenham uma equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, que estejam internados pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. A gente vai perceber esse mesmo critério aqui utilizado para quem praticou crime. Portanto, assim como a internação, ela é excepcional para o adolescente que praticou um ato infracional sem violência ou grave ameaça, como o caso, por exemplo, de um ato infracional análogo ao furto. A prisão de uma pessoa já imputável ela também será excepcional no caso de prática de crime sem violência ou grave ameaça. Portanto, imagine que você seja procurado como advogado, uma pessoa que teve a sua prisão decretada e o crime praticado foi um crime de furto, um crime sem violência ou grave ameaça. E por mais que você pense assim, mas essa pessoa, esse meu cliente, essa pessoa que me procurou, ela não pertence ao grupo de risco. Mas nós já vimos aquela decisão do STJ de que a recomendação de número 62, ela não possui como direcionamento somente aqueles que pertençam ao grupo de risco. Volta comigo para cá. Aqui nós temos no artigo 3º já um outro momento, percebeu isso? No artigo 2º, nós temos recomendações que são voltadas ao magistrado que está julgando o adolescente pela prática de ato infracional. Portanto, que ainda vai aplicar a medida socioeducativa. Aqui no artigo 3º, nós temos recomendações voltadas já à execução de medida socioeducativa. O adolescente já está cumprindo a medida socioeducativa. Recomenda-se aqui a reavaliação das medidas que privam ou que restringem a liberdade. É o caso das duas medidas mais gravosas do artigo 112 do ECA, que são a internação e a semiliberdade, recomendando que essas medidas que já estão sendo executadas, o adolescente, por exemplo, que já esteja internado, possa ter aquela medida substituída por alguma em meio aberto. E aí, mais uma vez, nós temos aqui o direcionamento. Medidas que tenham sido aplicadas, percebam que o grupo aqui é basicamente o mesmo. Adolescentes gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por crianças de até 12 anos de idade, ou pessoas com deficiência, etc. e tal. Parâmetro também da ocupação superior à capacidade, como nós vimos no artigo anterior. Unidades socioeducativas que não tenham uma equipe de saúde lotada ali naquele estabelecimento. E aqui nós temos nesse artigo também a reavaliação de decisões que determinaram a aplicação da chamada internação-sanção. O que é essa internação-sanção? É quando o adolescente, na verdade, ele já foi julgado, ele recebeu uma outra medida socioeducativa mais leve, mas ele não cumpriu essa outra medida socioeducativa. E aí o ECA, no artigo 122, inciso 3, ele vai trazer a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de internação como se fosse um castigo por aquele descumprimento. Se o adolescente ele descumpre a medida de maneira injustificada e de maneira reiterada, nasce essa possibilidade de que ele fique internado. O 122 ele vai trazer um prazo para essa internação-sanção. Essa internação-sanção tem um prazo diferente, tem um prazo mais curto. Portanto, enquanto em regra o prazo máximo de uma medida de internação é de 3 anos, o da internação-sanção é de 3 meses. Então, aqui nós temos também um critério na recomendação de evitar a internação-sanção. O artigo 4º, ele já se direciona ao âmbito criminal. Então, assim como nós temos o direcionamento ao âmbito socioeducativo, temos o direcionamento ao âmbito criminal também nos dois momentos, ou seja, o momento da fase de conhecimento e o momento da fase de execução. Quais são as medidas que devem ser adotadas para reduzir esses riscos no âmbito criminal direcionadas ao juiz da fase de conhecimento? Primeiro,
reavaliação das prisões provisórias. Então, me parece aqui que nasce uma possibilidade de que o advogado criminalista ele possa requerer ao juiz, né, além daquela nomenclatura clássica, que com base, inclusive, no próprio artigo 316, seria a revogação de uma prisão preventiva, me parece que hoje nasce, então, a possibilidade que o advogado ele requer ao juiz a reavaliação da prisão. E que, ao requerer essa reavaliação, o critério não seja necessariamente o critério que era trabalhado antes, com base no 316. Deixa eu explicar melhor para você. Qual é o clássico de um cabimento de uma medida, de um pedido de revogação de uma prisão? O motivo que existia quando essa prisão foi decretada não existe mais. Imagine, portanto, que uma prisão preventiva ela tenha sido decretada porque existia, na época em que ela foi decretada, um risco à ordem pública, por exemplo. Deixando de existir, o advogado vai até o juiz e requer ao juiz que o juiz, portanto, revogue aquela prisão preventiva. E aí, com base no artigo 316, ele vai demonstrar ao juiz que aquele motivo que existia quando a prisão foi decretada não mais existe. Mas hoje em dia, o critério não é apenas esse. Não se trata apenas, com base no artigo 316, de requerer uma revogação de uma prisão preventiva ou até mesmo de uma prisão temporária, simplesmente porque o motivo deixou de existir. Pode ser que o motivo ainda exista, mas com base na recomendação de número 62, nasce como se fosse uma nova possibilidade de que essa prisão ela seja reavaliada de acordo com esses critérios que são trazidos na recomendação, compreende? Volta comigo para cá. E mais uma vez, aqui o artigo 4º também vai trazer aquele grupo que nós vimos que integra as situações também de atendimento socioeducativo. Quando nós vimos aquele caso que o STJ se manifestou pelo cabimento da aplicação da recomendação de número 62 para uma jovem de 23 anos, ela não pertencia ao grupo de risco. E o juiz teria, inclusive, negado o pedido de prisão domiciliar em virtude disso, dizendo, olha, ela tem 23 anos apenas, ela não integra o grupo de risco, não há por que ser aplicada a recomendação. E o STJ, então, disse, não, há de ser aplicada sim, porque a recomendação, ela prevê medidas diferenciadas, por exemplo, para mulheres que sejam mães de criança de até 12 anos, que foi o caso julgado pelo STJ. Portanto, nós não temos que, para fazer um determinado pedido de liberdade, necessariamente estar atendendo um cliente que pertença ao grupo de risco. Basta que nós estejamos atendendo um cliente que se encaixe em um dos critérios trazidos pela recomendação de número 62. Pertencer ao grupo de risco é um desses critérios, mas temos vários outros, como estamos analisando aqui. A exemplo do âmbito socioeducativo, aqui o artigo 4º, ele também estabelece essa possibilidade de reavaliação em relação a pessoas que estejam presas em estabelecimentos que estão com a capacidade, com a ocupação superior à capacidade, ou então que não tenha equipe de saúde lotada no estabelecimento. Enfim, o que o advogado precisa analisar, se não forem hipóteses mais objetivas como a da linha A, por exemplo, um cliente que te procure, que seja responsável por uma criança que tenha deficiência ou mãe de uma criança de até 12 anos de idade. Se o seu argumento for em relação ao estabelecimento, então é necessário que se verifique. Está com a capacidade acima do normal? Deixa de ter equipe de saúde lotada naquele estabelecimento? Temos também a linha C, prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias, ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, que é aquele exemplo que eu comentei. Então, imagine uma prisão que foi decretada por um crime de furto, que é uma subtração sem violência ou grave ameaça. Aqui você tem argumento para pedir a reavaliação dessa prisão? Sim, com base na linha C. Então, nós temos aqui várias situações, várias pessoas que, apesar de não pertencerem ao grupo de risco, podem ser beneficiadas, lembre-se, ainda que temporariamente, pela recomendação 62. Temos também estabelecido pela recomendação a suspensão do dever de apresentação periódica,
A excepcionalidade, note que o inciso 3 fala em máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva somente em último caso. E aí entenda o seguinte, a prisão preventiva, ela é uma medida cautelar. Assim como existem medidas cautelares prisionais, como é o caso da prisão preventiva, da prisão temporária, da prisão em flagrante, existem também medidas cautelares que são não prisionais. Temos inúmeras medidas não prisionais no artigo 319 do Código de Processo Penal. Recomendo a leitura. Portanto, ainda que, em regra, exista motivo para a prisão, ou seja, exista motivo para uma cautelar, o que o advogado ele pode analisar ali e demonstrar ao magistrado que uma outra cautelar pode ser aplicada, que se estamos em um momento de excepcionalidade da prisão, pode o juiz, com base no artigo 319, também no seu poder geral de cautela, estabelecer uma medida cautelar diversa da prisão. Portanto, é possível que aquela medida cautelar prisional, como a decretação de uma prisão preventiva, ela venha a ser substituída por uma outra medida, que não seja prisional. Exemplo, a monitoração eletrônica. Uma eventual substituição também é possível, como nós vimos no caso analisado pelo STJ, por uma prisão domiciliar. Além de tais recomendações, dentro da resolução de número 62, nós temos ainda recomendações que são dirigidas aos juízes da execução penal, por isso que eu falei para você que são dois momentos, o momento da fase de conhecimento e o momento da execução penal. Aos juízes criminais acerca da realização de audiências em processos com réu solto, aos magistrados com competência cível, no que tange a prisão por dívida alimentar, aqui a gente não vai comentar isso de maneira mais ampla, porque já sai do nosso âmbito de abordagem. São trazidas também medidas que devem ser adotadas naqueles casos excepcionais em que a audiência precisa ser realizada. Então, verificar, ter um procedimento prévio, verificar se existe ali sintoma de Covid-19, medidas que são adotadas, se esses sintomas forem constatados. Então, é muito importante que você leia atentamente a recomendação de número 62 que está disponível no site do CNJ. Para o advogado criminalista, eu destaquei aqui que é de suma importância também o artigo 8º. Olha o que o artigo 8º vai nos dizer. Recomendar aos tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, por isso que eu te falei que é temporário, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º do CPP, para não realização de audiências de custódia. Nos casos previstos no caput, recomenda-se que o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para... E aí deixa eu destacar uma coisa para vocês. Nesse momento aqui, em que seria o da audiência de custódia, nós temos o formulário que foi desenvolvido pelo CNJ e que hoje em dia será preenchido pelo juiz de maneira muito semelhante ao que aconteceria se a audiência de custódia tivesse sido realizada. Então, o juiz ele profere decisão ou para relaxar a prisão ilegal ou para conceder liberdade provisória, tendo hoje em dia também como fundamento da concessão dessa liberdade justamente o controle da pandemia. É como se nós passássemos a ter mais um fundamento, mais uma análise para que a liberdade provisória pudesse ser concedida. E, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça. Então, vem aqui comigo, para que você entenda isso de uma maneira mais objetiva. Na audiência de custódia, o juiz já teria mesmo essas três possibilidades, ou seja, frente a uma prisão ilegal, ele poderia relaxar essa prisão. Frente a uma prisão legal, aquela prisão em flagrante foi legal, ele poderia ou conceder liberdade provisória àquela pessoa que foi presa em flagrante, ou então converter aquela prisão em flagrante em uma prisão preventiva, decretar a preventiva.
Essas medidas, essas possibilidades, elas já existiam e elas já integravam mesmo a regra processual penal. O que passa a ser novo aqui? Na concessão de liberdade provisória, ganha-se mais um fundamento, que seria evitar a propagação da pandemia. E, em relação à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ela passa a ser altamente excepcional. Ela só deve ser possível em alguns casos, como no caso de crimes cometidos com violência. Portanto, o advogado criminalista que é procurado por um cliente que praticou furto, que praticou apropriação indébita, que praticou receptação, ou seja, que praticou crimes que não são com violência ou grave ameaça, ganham mais uma possibilidade, ganham mais argumentações para fundamentarem as suas peças de liberdade. Ganham mais fundamentação, principalmente para fundamentarem um pedido de liberdade provisória. Lembrando que nesses casos excepcionais de cabimento de uma prisão preventiva, nos casos em que o juiz ainda deveria decretar a prisão preventiva, não se dispensa, além do crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça, a análise dos demais requisitos que o Código de Processo Penal vai exigir. Onde eles estão, para que você faça uma leitura atenta disso? No artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, veja bem, todos esses artigos aqui da recomendação, eles são muito importantes. Mas o artigo 8º, de certa forma, ele serve como um norte do que pode ser feito nesse momento, do que pode ser requerido pelo advogado criminalista nesse momento. E agora, então, que nós entramos na terceira e última parte da nossa abordagem, que é referente às peças de liberdade, atuação mais prática. Você, como advogado criminalista, ou você, como advogado que quer iniciar o exercício da advocacia criminal, é procurado por um cliente que foi preso em flagrante ou que teve a sua prisão preventiva decretada, como você deve atuar? E você deve apresentar uma peça de liberdade ou o habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação. Então, vamos lá. Nós temos, basicamente, 3 peças de liberdade: relaxamento de prisão, liberdade provisória e revogação, que pode ser de uma prisão preventiva ou, que a depender do caso, pode ser de uma prisão temporária. Quais são as situações de cabimento? Quando que o advogado ele vai requerer o relaxamento da prisão? E esses pedidos são pedidos direcionados ao juiz, ok? Relaxamento de prisão nos casos apenas de prisão ilegal. Então, só se elabora a peça de liberdade chamada relaxamento de prisão quando a prisão é ilegal. Quando a prisão ela for legal, você, como advogado criminalista, tem 2 possibilidades: requerer a liberdade provisória ou a revogação da prisão. Qual é a diferença? Raciocina comigo. Se aqui nós estamos falando em revogação, que possui como base a revogação da preventiva o artigo 316 do Código de Processo Penal, você só vai pedir a revogação se a prisão já foi decretada. No caso, se a preventiva foi decretada e o motivo depois deixou de existir, você requer ao juiz que ele revogue essa prisão. O que eu disse é que hoje em dia nós teríamos mais uma possibilidade. Nós teríamos a possibilidade de requerer, mesmo a recomendação citando o artigo 316, a reavaliação dessa prisão, por todos esses critérios trazidos na recomendação de número 62. Agora, caso a prisão ela seja uma prisão legal, a prisão em flagrante foi legal, mas o juiz ainda não decretou a preventiva, o juiz ainda não converteu aquela prisão em preventiva, basicamente o que você vai requerer ao juiz é que ele não converta, é que ele não decrete a preventiva. Ou seja, você vai requerer ao juiz a concessão da liberdade provisória. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, aproveitar inclusive e te fazer um convite antes da gente prosseguir. Eu não sei se você já é meu aluno no curso de prática na advocacia criminal, mas caso você já seja meu aluno, eu disponibilizei um banco de peças dentro do curso de prática. O curso de prática, além das 50 horas de aulas em vídeo, além de todo o material de apoio, inclusive sobre as peças de liberdade, nós temos um banco de peças com todas as peças na atuação da prática criminal. Resposta à acusação, alegações finais por memoriais, todas as peças de liberdade,
Ação autônoma de impugnação, como é o caso do habeas corpus, da revisão criminal, os recursos em matéria criminal, como é o caso do recurso em sentido estrito, do recurso da apelação. Então, se você é aluno do curso de prática na advocacia criminal, lá no banco de peças, você vai encontrar modelo editável e roteiro, viu? Relaxamento de prisão, você vai ter o roteiro para elaborar, tudo que você precisa levar em consideração, e você vai ter o modelo editável, para você pegar no Word e preencher com os dados do seu cliente e fazer as modificações. A mesma coisa em relação à liberdade provisória e a mesma coisa em relação à revogação da prisão preventiva. E a mesma coisa em relação a todas as outras peças. Se você ainda não é aluno do curso de prática na advocacia criminal, já atua nessa área ou quer iniciar o exercício, faça a sua inscrição no curso. Ele está com condições muito especiais, quase com 50% de desconto durante o período do nosso congresso, que aliás está encerrando hoje. Então você tem tanto aqui abaixo das palestras, mais no final da página, o curso de prática na advocacia criminal. Você pode conhecer melhor, fazer a sua inscrição, ter um ano de acesso, ter direito a todas essas aulas, acompanhar inclusive do nosso aplicativo jurídico, do seufuturo.com. Ou então você pode clicar em cima da página aqui das palestras em Conheça Nossos Cursos para advogados e clicar lá no banner do curso de prática na advocacia criminal. Além dele, nós também temos o curso de teses de mérito na advocacia criminal, onde você estuda todas as teses que o advogado criminalista vai usar, seja para excluir, afastar o crime, para reduzir a pena em cada uma das peças processuais. Então fica aqui o meu convite para que você, caso não seja aluno, se torne aluno do curso de prática na advocacia criminal. Bem, e venha comigo para que você saiba, identifique, portanto, qual é a peça processual que deve ser elaborada. Você primeiro precisa identificar qual foi a cautelar. Pelo seguinte, porque a peça de liberdade, ela nada mais é do que uma medida de contra-cautela. Quando nós falamos nessas peças, pedido de liberdade provisória, revogação, etc., elas são medidas que visam atacar uma cautelar. Então, eu preciso identificar qual é a cautelar. Se eu tenho uma prisão em flagrante e essa prisão em flagrante ela é ilegal, qual é a medida de contra-cautela que nós vamos utilizar? Qual a peça que você vai elaborar? O relaxamento da prisão em flagrante, com fundamento, inclusive, constitucional, que é o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 65, ele vai dizer justamente que a prisão ilegal ela será imediatamente relaxada. Se eu falo de uma revogação de uma prisão preventiva ou temporária, eu preciso ter uma prisão preventiva ou temporária decretada. Não podemos pedir revogação de algo que não existe. Não existe peça de revogação de prisão em flagrante. Existe peça, ou seja, medida de contra-cautela, de revogação de prisão preventiva ou de prisão temporária. Crise o habeas corpus. Quando que vai ser cabível o habeas corpus? O habeas corpus ele é uma ação. Apesar dele dentro do Código de Processo Penal parecer um recurso, ele é uma ação. Ele é uma ação autônoma de impugnação. E, na verdade, você vai elaborar o habeas corpus quando a medida de contra-cautela não resolve. Exemplo, se você já elaborou uma peça de liberdade, se o juiz negou o seu pedido, resta o habeas corpus. O habeas corpus ele é a ação autônoma de impugnação. Quando o juiz nega, ele se transforma em autoridade coatora. Vem aqui comigo para a nossa tela. Então, se o juiz ele nega o pedido formulado na peça de liberdade, ele se transforma, portanto, em autoridade coatora. E aí sim passa a ser cabível o habeas corpus, que é a ação autônoma de impugnação. Cuidado com mais um detalhe. Se você é procurado por um cliente que teve, por exemplo, aliás, vamos a um exemplo em que ele foi preso em flagrante, né? Que geralmente a maioria dos casos de procura do advogado criminalista se dá nesse momento. Ele foi preso em flagrante por um crime de furto. A prisão em flagrante dele não foi legal, não teve nenhuma ilegalidade formal, não teve nenhuma ilegalidade material, porque se tiver, você vai elaborar o relaxamento de prisão. Ele foi preso em flagrante e o juiz ainda não analisou essa prisão em flagrante, ainda não converteu em prisão preventiva. O que você vai requerer? Qual a peça de liberdade que você vai elaborar? Você vai elaborar a liberdade provisória.
Cris, fui procurado, meu cliente praticou um furto e teve a prisão preventiva decretada. O que eu faço nesse caso? Eu recomendaria aquele pedido que eu falei para você que passa a ser possível. O pedido de reavaliação dessa prisão preventiva, cujo argumento seu, ligado ao período da pandemia, o seu argumento principal vai ser a prática de um crime sem violência ou grave ameaça. Cris, já fiz isso, o juiz negou o meu pedido. Bom, se ele negou o seu pedido, ele se transformou então em autoridade coatora. E aí sim, é cabível o habeas corpus. Muitas vezes, a depender do momento e a depender da pressa, o advogado criminalista, ele já poderia elaborar os dois, né? Elaborar a peça de liberdade e já deixar o habeas corpus ali separadinho para ser impetrado, caso o juiz negue o pedido. Principalmente quando nós estamos falando de uma reavaliação de prisão preventiva nesse momento. Porque já não era para o juiz ter decretado essa prisão preventiva e ele decretou. É bem possível, é plenamente possível, que ele, portanto, não acolha o seu pedido de reavaliação. E caso ele não acolha o seu pedido de reavaliação, tendo, portanto, se transformado em autoridade coatora, você vai impetrar o habeas corpus para o tribunal. Aqui o artigo 5º, inciso 65, que eu comentei com você, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Percebeu alguma ilegalidade naquele flagrante? O seu pedido de relaxamento de prisão. Não teve oportunidade de se entrevistar com o advogado, a prisão não foi comunicada, ou seja, qualquer ilegalidade, seja essa ilegalidade formal ou material, o pedido será de relaxamento de prisão. Portanto, nós temos 3 medidas de contracautela, 3 peças de liberdade: relaxamento de prisão, liberdade provisória e revogação. Se foi uma prisão preventiva decretada, revogação da preventiva. Se foi uma prisão temporária decretada, que é com base na Lei 7.960, a revogação será da prisão temporária. E, a meu ver, o que eu mencionei para você anteriormente, parece que nasce aqui a possibilidade também de que seja feito um pedido de reavaliação. A revogação seria aquela hipótese clássica do artigo 316, o motivo da decretação deixou de existir, e a reavaliação teria como base principal os critérios trazidos na recomendação 62 do CNJ. Aqui eu trouxe um quadrinho para que você entenda melhor a diferença entre as peças, porque quando você é procurado pelo cliente, você tem que atuar de maneira muito rápida, né? Muitos alunos até, eu acho que a grande maioria que procuram o curso de prática e que hoje em dia estão no curso de prática, procuram com essa urgência. Né? Eu não tenho muita experiência na advocacia criminal, ou então estou algum tempo sem atuar, ou quero passar a advogar nessa área e eu não sei exatamente o que fazer, e o cliente tem pressa, o cliente está preso, eu preciso fazer alguma coisa muitas vezes naquele momento que ele me procura, o que eu devo fazer. Então é muito importante que você tenha aí esse norte, que você tenha esse direcionamento, por isso que os modelos e os roteiros eles são tão importantes, né? Para que você saiba exatamente o que fazer. Então, olha, quando que você vai elaborar o relaxamento de prisão? Quando você está diante de uma prisão ilegal. Seja uma ilegalidade formal, seja uma ilegalidade material. Com isso, qual é a intenção e o que se consegue? A liberdade plena do cliente. Agora, se você olhou para a prisão em flagrante, essa prisão em flagrante foi legal, nunca será caso de relaxamento, tá? Nunca será caso de relaxamento. Então, você pode estar diante do pedido de liberdade provisória ou do pedido de revogação, ou hoje em dia da reavaliação. Quando seria um caso, quando seria outro? Liberdade provisória o juiz ainda não decretou a preventiva. Ele ainda não decretou. E você não quer que o juiz decrete. Nesse caso, trata-se de uma liberdade vinculada. Pelo menos alguns atos de comparecimento que hoje em dia também poderiam ser dispensados com fulcro na recomendação. Agora, se você está diante de uma situação em que o seu cliente está preso, mas não se trata mais de uma prisão em flagrante, é uma prisão preventiva ou é uma prisão temporária, e essa prisão foi decretada legalmente, porque se ela foi legalmente decretada, é relaxamento também. De toda prisão ilegal, cabe relaxamento de prisão. Isso aqui é muito simples. Então, se você está diante de uma situação em que foi decretada uma preventiva ou uma temporária, e esse motivo deixou de existir, você pede a revogação.
Cris, e se não deixou de existir? Tem motivo sim para a prisão do meu cliente, mas nós estamos em um período de pandemia. Então você vai elaborar, ou essa nomenclatura, ela pode ser utilizada sem problema, revogação da prisão, porque a recomendação de número 62 permite, ou você vai chamar de reavaliação da prisão e vai utilizar como fundamento os parâmetros trazidos na recomendação de número 62. Nada impede que nos seus pedidos você traga um pedido subsidiário de aplicação de outra cautelar, porque com certeza vai ser melhor para o seu cliente do que ele estar preso. Você pode requerer uma das medidas, caso o juiz de fato entenda que existe necessidade ainda de uma cautelar, você pode fazer um pedido subsidiário de que essa cautelar seja uma cautelar não prisional. Por exemplo, uma monitoração eletrônica. Ou o pedido de substituição daquela medida por uma outra, ou por uma prisão domiciliar, como foi o caso daquela jovem de 23 anos, em que houve julgamento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, os artigos 319 e 320, eles podem servir como base para você para um eventual pedido de aplicação de uma outra medida. Aqui, analisando, portanto, qual é a peça cabível, como você vai saber de qual peça se trata ou se é habeas corpus? Só será habeas corpus naquela situação em que a peça de contracautela não resolve. Se não resolve, o juiz se transformou em autoridade coatora e passa a ser cabível o habeas corpus. Bem, foi um prazer enorme estar com você ao longo aqui da nossa palestra. Mais uma vez, fica o convite, conheça o curso de prática na advocacia criminal, que está com condições muito especiais durante o congresso, que termina hoje. Conheça também o nosso curso de teses na advocacia criminal. Você tem aí um período longo de acesso, os dois estão disponíveis aqui no site do Seu Futuro e lembrando, é um curso online, você pode acompanhar pelo site na sua área do aluno, acompanhar pelo nosso aplicativo do Seu Futuro. Você pode entrar em contato comigo, temos a área de dúvidas na sua área do aluno para que você tire as suas dúvidas diante de um caso que você não sabe exatamente o que fazer, você possa me perguntar, você possa pedir a orientação. Vai ser um enorme prazer ter você comigo. E lembrando, ao fazer a sua inscrição de imediato, você já recebe o seu login, a sua senha, já tem acesso ao seu curso e já tem aí uma possibilidade de hoje atuar num ramo que está sendo extremamente procurado. São muitas e muitas situações de liberdade, seja através de um pedido de relaxamento, de um pedido de reavaliação, de revogação, de liberdade provisória. Portanto, diariamente eu tenho recebido, por exemplo, contato dos meus alunos do curso de prática falando: Cris, aqui eu estou atendendo um cliente numa situação dessa, estou atendendo um cliente numa outra situação. Então, nós temos aí mais uma grande oportunidade para atuação na advocacia dentro da área criminal. Espero que a palestra tenha sido enriquecedora, que tenha trazido novos conhecimentos para você, que tenha estimulado a sua vontade de pesquisar mais sobre a advocacia criminal. E espero você comigo. Um grande abraço.